Depois da água e do chá, a cerveja é a bebida mais consumida do planeta. Democrática por excelência, a cerveja atende todos os gostos e classes sociais. É também uma das bebidas mais antigas do mundo. Não se sabe ao certo quando foi produzida a primeira cerveja, mas a sua origem certamente corresponde ao nascimento da agricultura, quando o homem passa de caçador e coletor a produtor do seu próprio alimento. As primeiras evidências de produção de cerveja datam de 9000 a.C., quando surgiram as primeiras plantações de trigo e cevada na China e na Suméria, no sudoeste da Mesopotâmia. Naqueles primórdios da agricultura, o homem passou a transformar os grãos colhidos em farinha e, em seguida, em pão e cerveja. Não por acaso, a cerveja é também chamada de pão líquido, pois ambos são feitos de grãos de cereais, água e fermento e apresentam semelhante valor nutricional. Entre chineses e sumérios, sabe-se que esses últimos produziram a cerveja de modo mais contínuo e organizado. Em 3500 a.C., a valiosa cevada era usada como moeda de troca com madeira, metais e até pedras preciosas. Para proteger os métodos da produção de cerveja, foram criadas as primeiras leis da humanidade. A cerveja consumida antigamente era muito diferente da cerveja que a gente consome hoje. Era uma cerveja que tinha uma certa quantidade de impureza, com muitos sedimentos, uma cerveja não filtrada e armazenada em potes. E olha que interessante, os antigos utilizavam uma espécie de canudo de palha para poder romper aquela camada de fermento sobressalente e chegar até a cerveja. Em 3000 a.C., a cerveja começou a se popularizar em outra civilização, o Egito. Na terra do faraó, homens e mulheres de todos os status da sociedade bebiam cerveja. O faraó Ramsés III tinha a cerveja como uma bebida nobre que oferecia a seus convidados em taças de ouro. Só quando o Egito foi conquistado pelos romanos é que o vinho passa a ter preferência em relação à cerveja. Afinal, os romanos consideravam o vinho uma bebida mais civilizada e nobre, adequada aos deuses. Com o tempo, os romanos passaram a desprezar os bebedores de cerveja, que foram chamados de bárbaros. No entanto, a cerveja continuou como a bebida preferida das massas. Nas fronteiras do Império Romano, ao norte, lugares mais frios onde a produção vinícola praticamente não existia, a cerveja continuou forte. Esses territórios, habitados por tribos germânicas, correspondem à atual Grã-Bretanha, Bélgica e Alemanha. Com a queda do Império Romano, o mito de bebida bárbara e incivilizada da cerveja caiu por terra e a bebida passou por uma nova popularização. No Império de Carlos Magno, os mosteiros passaram a ser o local onde a cerveja era produzida, estocada e comercializada. Foram, assim, o berço da ciência cervejeira. Muitas festas da igreja eram regadas a cerveja gratuita para a população, e os monges eram os únicos que tinham permissão para vender a cerveja nos chamados pubs de mosteiro. O consumo entre os religiosos também era grande. Estudos mostram que os monges costumavam beber até 5 litros de cerveja por dia. A cerveja fazia parte da dieta medieval. Devido à escassez de alimentos de época, as refeições eram complementadas com cerveja. Como era difícil o acesso à água potável, o processo de fervura e fermentação da cerveja a transformaram numa bebida segura e saudável. Com a Revolução Cervejeira aprendida nos monastérios, o processo passou por várias mudanças, e a mais importante delas foi a substituição de uma espécie de extrato de ervas conhecida como gruit pelo lúpulo.
O amargor do lúpulo tinha como vantagem equilibrar o adocicado do malte, mas a substituição do grude pelo lúpulo não se deu sem resistência, principalmente pelo interesse econômico da época. Foi aí que surgiu uma licença de aromatização, ou seja, um imposto cobrado pelas autoridades locais para tributar as cervejarias. Assim, a introdução do lúpulo ameaçou a receita dos governantes locais. E depois de séculos de resistência, o lúpulo se consolidou como ingrediente indispensável para a cerveja. No século XIV, deu-se o declínio dos mosteiros como produtores de cerveja, abrindo espaço para as cervejarias comerciais, que começaram a despontar em importantes centros europeus. Para padronizar a produção, surgiram os primeiros regulamentos. Em 1516, foi promulgado em Munique, na Baviera, o célebre Reinheitsgebot, ou a lei da pureza, que determina que a cerveja teria que ser composta somente de cevada, lúpulo e água. Com as grandes navegações, o europeu descobriu no Novo Mundo bebidas que ficariam populares, como o chá, o cacau e o café. Além delas, as bebidas destiladas regionais foram caindo no gosto do público, como o gin, o rum, a vodka e o uísque. Na Inglaterra, o maior império da época, medidas protecionistas taxavam vinho francês e bebidas alcoólicas estrangeiras, fazendo com que os ingleses bebessem cada vez mais suas cervejas. Isso fez com que o Reino Unido se tornasse o berço de grandes admiradores e apreciadores de cerveja. No século XVIII e XIX, as descobertas científicas tiveram grande impacto no mercado cervejeiro. O conhecimento sobre levedura, o processo de pasteurização, o aperfeiçoamento da máquina a vapor, a invenção da geladeira e das garrafas de vidro e novos métodos para controlar a estabilidade da cerveja trouxeram um grande avanço. Tudo isso favoreceu a um estilo de cerveja, as chamadas cervejas lager, de baixa fermentação, que se tornaram as mais populares e mais consumidas até hoje. No início do século XX, a cerveja experimentou um grande crescimento entre as massas, que foi um pouco interrompido entre as duas grandes guerras. Mais tarde, com a vitória dos aliados, a cerveja retomou esse crescimento e não parou mais. Os Estados Unidos lideram então por muitas décadas o lugar de maior produtor de cerveja. Nas décadas de 80 e 90, com a globalização, as grandes cervejarias de olho em novos mercados começaram a se expandir, abrindo fábricas no exterior. Nasce a Escola Americana de Cerveja, com a revolução das craft beers, microcervejarias americanas. Com isso, houve a reinvenção e redescobertas de estilos tradicionais. Paradoxalmente ao crescimento dos mercados, o número de cervejarias diminuiu. A produção concentrara-se em grandes grupos e marcas. Cerca de 2/3 da produção mundial estão concentradas em 5 países: Estados Unidos, China, México, Rússia e Alemanha. Em 2019, o Brasil ocupava a 6ª posição no ranking dos maiores países consumidores de cervejas no mundo. O setor cervejeiro no Brasil responde por 1,6% do PIB e fatura aproximadamente 107 bilhões de reais ao ano. São 2,7 milhões de empregos diretos, o que equivale a 2% do total dos postos de trabalho da economia. De 2014 a 2017, foram investidos cerca de 12 bilhões de reais e a cada ano são pagos 21 bilhões de reais de impostos. Trata-se de um dos setores que mais emprega e um dos mais conectados com o desenvolvimento do país. Cada R$1 investido no setor gera R$2,5 na economia. Sua indústria está presente em mais de 50 grandes complexos fabris e 690 empresas cervejeiras. O Grupo Petrópolis é a maior cervejaria com capital 100% nacional.
Com mais de 8 fábricas espalhadas pelo país, gera mais de 24 mil empregos diretos e milhares de empregos indiretos. Ao todo, são 14 marcas, entre cervejas, refrigerantes, energéticos, água e destilados.